fazer uma citação de Monsieur Lefebvre e mais tarde a gente retoma o assunto. Então, entre as coisas que Monsieur Fellet critica nos Três Bispos é a falta de sobrenatural e de realismo. Então, essa falta de espírito sobrenatural se concretiza na questão, leia citação de Monsieur Fellet: lendo a vossa carta, acabamos por nos questionar seriamente se vós acreditais ainda que a igreja visível, cuja sé está em Roma, é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tem ainda como cabeça Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem-se a impressão que estáis tão escandalizados que não aceitais mais que isso poderia ser ainda verdade. A vossa visão da igreja é humana demais e também fatalista. Enxergais apenas os perigos dos complôs, as dificuldades, não enxergais mais a assistência da graça e do Espírito Santo. Então vamos ver. Primeiro, eu poderia até aplicar essa frase a Monsieur Lefebvre. Daria o seguinte: questionamos seriamente se Dom Lefebvre acreditava ainda que a igreja visível, cuja sé está em Roma, é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tem ainda como cabeça Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem-se a impressão de que Dom Lefebvre estava tão escandalizado que não aceitava mais que isso poderia ser ainda verdade. Sua visão da igreja era humana demais e também fatalista, enxergava apenas os perigos, os complôs, as dificuldades, não enxergava mais a assistência do Espírito Santo. Estou fazendo uma transposição, é claro. Monsieur Fellet está falando só dos Três Bispos. Estamos aplicando a Monsieur Lefebvre. Por quê? Porque nós vamos escutar aqui o que Monsieur Lefebvre pensava desse assunto. Então, Monsieur Lefebvre falando, o cardeal Ratzinger dizia: Eminência, não somos nós que fazemos uma igreja paralela, visto que continuamos a igreja de sempre. Sois vós que fazeis a igreja paralela, havendo inventado a igreja do concílio, a que o cardeal Benelli chamou de igreja conciliar. Fostes vós que inventaste uma nova igreja, não fomos nós. Fostes vós que fizeste novos catecismos, novos sacramentos, uma nova missa, uma nova liturgia, não fomos nós. De nossa parte nós continuamos o que foi feito outrora. Não somos nós que fazemos uma nova igreja. E depois ele escreveu também, ele falou, o cardeal Ratzinger, me repetiu: só há uma igreja, é a igreja do Vaticano II. O Vaticano II representa a tradição. Infelizmente, diz Monsieur Lefebvre, a igreja do Vaticano II se opõe à tradição. Não é a mesma coisa. Nós pertencemos, continua Monsieur Lefebvre, à igreja visível, a sociedade dos fiéis sob a autoridade do Papa, porque nós não recusamos a autoridade do Papa, mas o que ele faz, que é bem diferente. Antígona não recusava a autoridade de Creonte, e do rei de Tebas, mas ela recusava o que ele estava fazendo, que era impedir a ela de obedecer às leis não escritas, às leis eternas, que procedem de Deus. Reconhecemos a autoridade do Papa, continuou Monsieur Lefebvre, mas quando ele se serve dela para fazer o contrário do motivo pelo qual a autoridade lhe foi dada, é evidente que não podemos segui-lo. Então, sair da igreja oficial, em uma certa medida, sim. Uma certa medida, sim. É necessário sair do meio dos bispos, se não se quer perder sua alma. Mas isso não basta, porque é em Roma que a heresia está instalada. O liberalismo e o modernismo introduziram-se no concílio e no interior da igreja. Estas são ideias revolucionárias. A revolução, que não se encontrava na sociedade civil, ela entrou dentro da igreja. Palavras de Monsieur Lefebvre. Voltaremos ao assunto, porque é necessário que eu prepare melhor, mas aqui já está um começo, uma resposta muito interessante. Monsieur Lefebvre, agora podemos dizer que a situação mudou, já não é mais, aquilo que dizia Monsieur Lefebvre já não vale mais para hoje. Então por que beatificar João Paulo II? Por que repetiram Assis? Que aliás repetiu todos os anos. Por que a nova teologia não está condenada? Bom, poderá se argumentar, bom. Por enquanto, é a questão que nós fazemos. Vamos passar ao Pai Nosso. Então, terminamos já a parte do credo. Estamos começando o Pai Nosso.
Queria dizer só uma palavrinha sobre a questão que nós abordamos no sermão. Foi muito rápido também. Merece e merece uma conferência. Então, o que dizem os progressistas a respeito da cruz de Nosso Senhor? Eles dizem, bom, tem variantes entre eles, mas eles dizem que não foi ela que nos libertou, porque não se pode imaginar, diz um desses autores, que Deus quer exigir o sangue do seu filho. Então eles caricaturizam a morte de Nosso Senhor como um sacrifício humano, semelhante ao que os pagãos faziam. Mas não é a mesma coisa. Eles fazem uma blasfêmia. Estou procurando aqui. Primeiro, as palavras da Escritura. Próprio Filho suo non perpercit Deus, sed pro nobis omnibus traditit eum. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas Ele o entregou por nós. De fato, o Filho, Deus quis a morte do seu Filho. E a Virgem Maria também, porque ela sempre se conformou à vontade de Deus. E essa era a vontade de Deus, que pela sua morte Ele morresse por nós. Então, os progressistas dizem, alguns textos de devoção parecem sugerir que a fé cristã na cruz representa um Deus cuja justiça inexorável reclamou um sacrifício humano, sacrifício seu próprio Filho. E a gente se afasta com horror de uma justiça cuja sombria cólera tira toda a credibilidade à mensagem de amor. Quem escreveu isso chama-se Joseph Ratzinger. A gente se afasta com horror de uma justiça cuja sombria cólera tira toda a credibilidade à mensagem de amor. Só que o cardeal Joseph Ratzinger, na época, está enganado. Ele vai contra a tradição. Vai contra São Tomás. Bom, numa outra ocasião a gente pode aprofundar a questão. O Cristo sofreu voluntariamente por obediência ao Pai. E, portanto, não se trata de uma crueldade. Crueldade é quando você mata alguém com requinte de crueldade para vê-lo sofrer. Nosso Senhor se ofereceu diferente. Crueldade houve da parte daqueles que o mataram, mas não na parte do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, é evidente. Bom, ficará para uma próxima vez. Então, começando com o Pai Nosso. Então, a segunda parte do catecismo é a oração. Então, a primeira parte ilustra o que a gente deve crer. A segunda parte, o que a gente deve esperar. A terceira parte, o que a gente deve amar. Então, a primeira parte, explicação do credo. A segunda parte, a explicação do Pai Nosso. A terceira parte, a explicação dos 10 mandamentos. Tem uma introdução geral, a oração em geral. De que trata a segunda parte da doutrina cristã? A segunda parte da doutrina cristã trata da oração em geral e do Pai Nosso em particular. O que é a oração? A oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, para lhe dar graças e lhe pedir aquilo de que precisamos. Então, elevação da alma a Deus. Elevação da alma a Deus. Na oração, por isso que a vida contemplativa se caracteriza não tanto pelo estudo, mas pelo tempo que se passa na capela, nos ofícios e no tempo de oração, que faz com que é uma vida onde predomina a oração. A oração explícita, né? Porque a oração pode ser continuada durante o dia, mas digamos a vida contemplativa procura os meios mais aptos a manter a alma com frequência nessa elevação a Deus, através dos ofícios, através da oração silenciosa, através do silêncio dentro do claustro. A oração, então, é uma elevação da alma a Deus, para adorá-lo, para lhe dar graças e lhe pedir aquilo que precisamos. Interessante que aqui está 3 fins do sacrifício: adoração, ação de graças e impetração, que é pedir. A propiciação pertence ao sacrifício. A adoração podemos fazer sem o sacrifício, dar graça a Deus podemos fazer sem o sacrifício,
pedir alguma coisa, podemos oferecer um sacrifício, mas a propiciação é própria do sacrifício da cruz, portanto, do serviço da missa. Como se divide a oração? A oração divide-se em mental e vocal. A oração mental é que se faz só com a alma. A oração vocal que se faz com as palavras acompanhadas da atenção do espírito e a devoção do coração. Então, a vocal, o que o catecismo pede aqui, sobretudo, então duas coisas, né? Atenção e devoção. Tem 3 tipos de atenção. Atenção à pronúncia das palavras, atenção ao sentido das palavras e terceira, atenção a Deus. Santa Teresinha, não sabendo o latim, só podia ter as duas, a primeira e a última. Ela dizia, eu não sei o que eu digo a Deus, mas eu sei que o que eu digo lhe agrada muito. Então ela tinha atenção à pronúncia, para pronunciar bem, e ela tinha atenção a Deus, mas ela não tinha a atenção ao sentido das palavras, já que ela não sabia o latim. Bom, dá para adivinhar um pouquinho, mas... Então isso mostra que a principal atenção é a atenção a Deus. E depois a devoção do coração. Devoção à vontade pronta de se entregar às coisas que pertencem ao culto de Deus. Essa devoção, essa prontidão de se entregar a tudo que diz respeito à virtude da religião. Pode-se dividir de outra maneira a oração? Sim, em particular e pública. Que é a oração particular? É aquela que cada um faz em particular, por si ou pelos outros. E a pública é a que faz os ministros sagrados, em nome da Igreja, para a salvação do povo fiel. Pode chamar-se pública também a oração feita em comum e publicamente pelos fiéis, como nas procissões e nas peregrinações e na Igreja. Também é pública a que as irmãs fazem quando rezam o ofício. Pode chamar pública também. Temos nós esperança fundamentada de obter por meio da oração os auxílios e graças que necessitamos? Que entra a virtude da esperança. Temos nós esperança fundamentada. A gente pode crer que Deus vai nos dar aquilo que a gente está pedindo? A esperança de obter de Deus as graças que necessitamos é fundamentada nas promessas de Deus, onipotente, misericordioso e fidelíssimo, e nos merecimentos de Jesus Cristo. Em nome de quem devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos? Devemos pedir a Deus as graças que necessitamos em nome de Jesus Cristo, como Ele mesmo nos ensinou e como pratica a Igreja, a qual termina sempre suas orações com estas palavras: Per Domino nostro Jesum Christum, que quer dizer por nosso Senhor Jesus Cristo. Por que devemos pedir a Deus as graças em nome de Jesus Cristo? Devemos pedir as graças em nome de Jesus Cristo porque, sendo Ele o nosso mediador, só por meio dele podemos aproximar-nos do trono de Deus. Se a oração tem tanta eficácia, como é que tantas vezes não são atendidas nossas orações? Muitas vezes nossas orações não são atendidas ou porque pedimos coisas que não convêm à nossa salvação eterna, ou porque não pedimos como deveríamos, isto é, com atenção e devoção. Quais são as coisas que principalmente devemos pedir a Deus? Devemos pedir a Deus principalmente a sua glória. Em seguida, a nossa salvação. Terceiro, os meios para consegui-la. Não é também lícito pedir bens temporais? Sim. É também lícito pedir a Deus bens temporais, sempre com a condição de que sejam conformes à sua santíssima vontade e não seja obstáculo à nossa eterna salvação. Vamos parar aqui, depois continuaremos estudando o Pai Nosso, que resume tudo o que a gente deve pedir a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.